Olá, meus queridos, continuação aqui da aula de como colocar o tecido na mesa. Vamos lá para a mesa? Bom, continuação aqui da aula, como eu já havia combinado para vocês. Bom, esses vídeos aqui desse canal, eles vão ficar bonitinho, viu? Prometo para vocês. Depois eu vou arrumar um editor de vídeo, tudo por enquanto tá tudo bagunçado. Mas vamos lá, que eu quero dizer para vocês aqui que é muito importante para a continuação dessa aula aqui. Nós aprendemos na aula anterior como colocar o tecido aqui na mesa, não é? A gente aprendeu sobre a auréola do tecido, o comprimento do tecido, a largura do tecido, colocação do molde, mas eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, para vocês ficarem mais especialistas no negócio, né? Primeiro, que é importante, as máquinas de tear, as máquinas das fábricas de tecelagem que produzem tecido, né? Elas produzem tecido com fios. Esses fios eles se entrelaçam, tá? Então eu vou riscar esse tecido meu aqui para poder explicar para vocês, tá bom? Tá na mesma posição, ó, da aula anterior, tá vendo aqui, ó, a auréola virada para mim. Aqui esse tecidinho pequenininho também, que eu deixei aqui, né, com a auréola bem visível, né, virada para mim, para poder explicar para vocês. Vocês lembram que no sentido da auréola aqui, descendo, eu tenho o comprimento do tecido, no sentido da auréola aqui, indo para outro lado, que tem a outra auréola, a gente tem a largura do tecido. Eu disse para vocês que o comprimento do tecido é o comprimento do corpo, que a largura do tecido é a largura do corpo, tá? Mas acontece que às vezes em alguns moldes complicados que a pessoa não conhece bem, dependendo do que vai fazer, algo bem complicadinho, né? Como um pedaço de, de gola, alguma coisa assim, uma gola para um vestido, etc e tal, como cortar, etc, né? Mas não importa o molde, o que importa eu vou explicar para vocês aqui agora, né? Que vai dar para vocês. Vamos falar um pouquinho desse negócio aqui do tecido. Quando a máquina faz o tecido, o fio do tecido ele vem aqui nessa direção também, na direção da largura e vem na direção do comprimento. Então são vários fios, vários fios, vários fios. Vou fazer um desenho para vocês aqui. São vários fios assim, ó, aqui, no sentido da largura, um fio, né? Outro fio, outro fio, outro fio, outro fio. É assim que a máquina vai fazendo. Conforme ela vai fazendo, aí na setura do comprimento, no sentido do comprimento, outro fio, outro fio, outro fio, outro fio, outro fio, outro fio, outro fio. Cada máquina vai fazer de uma certa forma. Uma máquina vai dar uma laçada aqui nesse fiozinho aqui, né? Vai dar uma laçada. Tem um fio aqui, aqui. Uma máquina vai dar uma laçada aqui. Outra máquina vai dar duas laçadas. Cada máquina vai trabalhar de um jeito, né? E assim vão criando a trama do tecido. Essa trama que é a trama da largura do tecido aqui, né? Quanto mais essa laçada for apertadinha, né? Quanto mais ela for fechadinha, mais o tecido vai ficar pesado, é claro que vai ficar com mais fios, né? Isso a gente chama de gramatura, tá? A gente dá o nome de gramatura. Então tem gramatura de várias categorias, né? Tem uma gramatura, a gente pode pegar uma gramatura 160, né? É um fio um pouco mais apertado. Uma gramatura 130 é um fio um pouco mais largo, né? Tem os tecidos que são transparentes, que tem uma gramatura, né, leve, por causa desse traçado que envolve traçados mais abertos, menos apertados, menos fechados. Então a gente chama isso de gramatura. E um tecido com grande gramatura é sempre um tecido de maior qualidade, porque vai ser um tecido mais fechado, vai ser um tecido mais resistente, vai ser um tecido mais flexível também, vai ser um tecido de uma boa qualidade, não transparente, que é o caso, por exemplo, de uma malha penteada, uma malha ponto 31, por exemplo, né, para fabricação de camiseta. É uma malha muito boa com uma gramatura que pode chegar a uma gramatura de 160, de 170, que é uma gramatura boa. Né? Então agora que vocês aprenderam o que é gramatura, vamos também falar do nome desse fio aqui. Esse fio que vai na, no sentido aqui da largura, né? Nesse sentido aqui, esse fio ele tem o nome de trama. É a trama do tecido. Esse fio vai no sentido aqui, nesse sentido descendo do comprimento, descendo aqui pela auréola, aqui pela lateral do comprimento, a gente chama esse fio de fio de urdume, tá? Então é o nome que se dá. Os cortes são assim, os cortes são feitos pelo comprimento, como eu disse para vocês. Os cortes são feitos no comprimento,
comprimento do corpo, comprimento do tecido, na direção do fio do urdume, que é o fio do comprimento, tá? Quando eu tenho, por exemplo, agora aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Às vezes, como eu estava dizendo antes, como o molde às vezes pode ser um molde complicado, né? Um molde de alguma peça que você nunca viu, uma bolsa, né, que você vai fazer, qualquer coisa. Então a gente costuma dar a direção do fio, né? Por exemplo, essa calcinha aqui, eu daria uma direção assim. Eu criaria aqui um traço e colocaria uma flechinha aqui, dando a direção do fio. Esse traço mostra para você qual é a direção que você vai colocar. Esse traço no sentido do fio do tecido. O fio do tecido é o fio do comprimento. O fio do tecido que a gente chama é esse fio chamado fio de urdume, que é esse fio aqui que vai no sentido descendo a auréola, né? Esse aqui é o famoso fio de urdume e a gente vai colocar sempre esse traço com essa flechinha no sentido do fio do urdume. Não precisa ter essa flechinha não, tá? Mas tendo um traço reto, você sabe que ele vai no sentido do fio do urdume. Se o traço estivesse virado para cá, né, eu teria que virar essa peça aqui. Então é assim que acontece no corte, para vocês terem uma ideia, porque é importante falar isso para vocês, né? E agora vocês ficam sabendo melhor, né? Que, por exemplo, vocês pegam uma peça, não sabem realmente como cortar essa peça. Vocês colocaram o tecido certinho na mesa, vocês aprenderam comigo na aula, colocar o tecido na mesa com a auréola do tecido virado para vocês. Vocês fizeram tudo certinho. Vocês sabem que o molde vai no sentido do comprimento do corpo, vai no sentido do comprimento do tecido, mas aí vocês pegam uma peça estranha de fazer uma bolsa ou de fazer qualquer coisa e vocês precisam saber qual é a direção do molde, e aí a gente indica sempre com esse risco. Um risco que a gente coloca no molde sempre vai ser o risco que vai indicar ali o fio do tecido, que você vai colocar no urdume, que você vai colocar no comprimento do tecido, tá? Então se a gente tem assim, aqui, se a gente tem, vou riscar esse tecido aqui para vocês verem. Se a gente tem aqui, ó, nessa direção aqui do comprimento do tecido, aqui a gente tem o comprimento do tecido com, não sei se dá para ler direito aí, comprimento, é difícil escrever em tecido, né? Comprimento do tecido. Aqui se a gente tem o comprimento do tecido, aqui a gente vai ter o fio de urdume, tá? Aqui é o urdume. Aqui se a gente tem a largura do tecido, né? A gente vai ter aqui o fio, aqui é a largura, a gente vai ter aqui, né, o fio, que vai ser o fio chamado de trama, tá? Então a gente tem um fio reto no sentido da largura e um fio reto no sentido do comprimento. A gente vai ter vários fios nesse tecido, né, indo para a largura, que vai ser a trama, vários fios descendo pelo comprimento, que vai ser o urdume. Então são dois fios retos. Quando a gente tem um fio, então, quando a gente então vai cortar algo que indica viés, né? Viés é um nome que a gente dá, é um nome fictício, né? Não existe um fio de viés aqui, né? No tecido não existe um fio diagonal. No tecido só existem os fios reto da largura e do comprimento. Mas o corte a gente chama de viés quando a gente corta algo no diagonal. Então se eu cortar algo assim, nesse sentido assim, ó, nesse sentido assim, viu? Eu fiz um fio ali que está diagonal, né? É um fio que ele não é reto. Dá pra ver aqui, ó, fio reto da largura, fio reto do comprimento, e quando eu chego aqui eu tenho um fio diagonal. Esse fio diagonal eu chamo de viés. Como que eu vou usar? Para que eu vou usar esse viés? Como que eu vou usar um corte de viés? É o seguinte, né? O viés, como a gente tem fios retos na largura, fios retos no comprimento, quando eu corto na diagonal aqui, quando eu puxo esse tecido na diagonal, né? Ele afrouxa os fios, né? Então se eu corto um pedaço de tecido aqui na diagonal, vamos supor que eu corte um pedaço de tecido assim, ó.
vou cortar esse retângulo aqui na diagonal, né? Esse retângulo fica bem flexível, fica mais elástico, né? Então, quando é que eu vou cortar um tecido no sentido, quando é que eu vou cortar um molde no sentido do viés, nesse sentido diagonal aqui? Quando eu for fazer algo que eu quero que seja muito flexível, quando eu quero fazer algo que seja meio elástico. Então, por exemplo, se eu vou fazer a gola da minha camiseta usando tecido, a gente não faz gola usando tecido, né? A gente faz gola usando outro tipo de tecido, usando uma ribana ou usando outro tipo de tecido. Mas vamos supor que eu queira fazer a gola usando o próprio tecido que eu vou fabricar a camiseta. Nesse caso, para que fique como gola, para que fique flexível, para que fique meio elástico, eu preciso cortar na diagonal. Eu preciso cortar essa gola na diagonal. Então, toda vez que eu vou fazer algo que for circular a largura do meu corpo, eu posso cortar. E se eu for fazer com tecido, eu vou ter que cortar sempre no viés. Então, se eu for fazer uma gola que vai circular o meu pescoço, para que ele fique flexível e a camiseta possa entrar no pescoço com facilidade, então eu corto a gola no viés. Se eu for fazer um cos para uma saia ou para uma calça, que vai circular a minha cintura, então eu também vou cortar esse cos no viés do tecido. Quer dizer, no viés do tecido que a gente diz é sempre na diagonal. Eu tenho a ponta do tecido aqui, né? E eu vou, em vez de seguir reto para a largura ou reto para o comprimento, eu vou seguir aqui, ó, na diagonal, né? Para fazer esse corte, né? Vou seguir na diagonal para fazer esse corte, porque eu quero uma peça que seja flexível e pouco elástica, e um pouco elástica, né? Por isso que toda vez que eu vou trabalhar com algo que vai circular qualquer parte do meu corpo, seja um punho da camiseta, né? Se for um punho de camiseta que eu queira que seja flexível, eu posso usar. Se esse punho vai ser costurado, né, separadamente, porque quando a gente faz, por exemplo, uma camiseta ou uma blusa, a gente já faz direto na manga o comprimento, depois a gente faz o acabamento na própria manga para fazer o punho. Mas se caso eu queira fazer um punho separado dessa camiseta, é bom que eu corte esse punho separado no viés, porque ele vai circular o meu braço aqui, vai circular aqui o final do meu braço. Isso é muito interessante porque é bom a gente saber disso. Embora raramente a gente corta no viés, porque a maioria das roupas que a gente faz, a gente só vai cortar no viés essas partes que circulam o corpo mesmo. A maioria das roupas a gente vai costurar largura e comprimento do corpo, né? Já no tecido, quando eu faço aqui, aí alguém pergunta para mim, ah, tá bom, mas você vai cortar no fio da trama, né? No sentido aqui da largura, como você disse, né? Você vai cortar uma calça. Então essa cintura não está no viés, né? Não é interessante isso? É uma pergunta que eu já vou respondendo antes de vocês fazerem, né? Mas acontece que quando eu corto aqui a cintura, né, o meu próprio molde já dá as folgas que é necessário aqui para a cintura, por causa do tamanho do molde que eu fiz, que já dá a folga necessária para a cintura aqui, né? Por isso não vai ter a necessidade de fazer, de querer cortar a parte da cintura no viés, até não daria certo, né? Como que você vai desenhar um molde, né? Como que você vai passar um molde no comprimento do corpo, o comprimento do tecido, com uma cintura enviesada? A cintura ficaria assim, né? O molde seguiria no viés também, não daria certo. Ficaria uma roupa frouxa, flexível e elástica e não daria caimento para o corpo, né? Mas o importante é saber, então todas as roupas que a gente for fazer, a gente não vai se preocupar com o viés nessa parte da continuidade da roupa, né? A gente faz uma calça normal, né? Usando aqui a largura do tecido como largura do corpo. Mas quando a gente fala de circulação de peças separadas, aí que tá, né? Para vocês entenderem. Aqui eu tô falando de uma calça, né? Que aqui a cintura da calça ela vai descer, só que eu tô falando de uma peça inteira. Não tô falando de peça separada. Se eu for cortar
um cos para essa calça, separado, né? Aí sim, como eu sei que esse cos vai circular a cintura, eu vou cortar esse cos no viés para dar um caimento melhor para mim, para dar uma flexibilidade na cintura. Porque se eu cortar esse cos no fio reto, ele vai ficar um cos apertado. Pode até dar certo, mas não vai ficar com a flexibilidade que precisa, não é? No caso de camisetas, por exemplo, quando alguém resolve fazer a camiseta, fazer aqui, como se fosse aqui, ó, esse desenho que eu fiz aqui, alguém decide fazer a gola da camiseta com o próprio tecido que está fazendo a camiseta, aí ele vai ter que cortar realmente no viés para dar essa elasticidade. Porque é uma peça separada que vai circular o corpo. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu achei que essa aula aqui ficaria mais completa com a segunda aula para que vocês pudessem entender direitinho o que é o tecido, o que é a trama do tecido, o que é o fio de urdume, o que é o fio desse fio da trama, o que é o corte no viés, o que é a gramatura de um tecido. Quando você for comprar um tecido e chegar numa loja de tecido, numa fábrica, e você pergunta qual a gramatura desse tecido aqui. Se você quer um tecido mais de qualidade, tecido mais fechado, então você mais pesado, você vai se preocupar com a gramatura desse tecido, porque você sabe que a gramatura, se a gramatura for boa, o tecido vai ser mais resistente, o tecido não vai se acabar fácil, o tecido também não vai desfiar facilmente, o tecido também não vai ser transparente. Então tem várias qualidades aí, várias coisas importantes de uma gramatura boa. Então é importante que você saiba dessas coisas aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntem para mim, tá? Agora deixem o likezinho aí de vocês, né? Curtam o canal, inscrevam-se no canal, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Amanhã isso aqui pode virar um curso, já até falaram para mim, porque é sério o negócio aqui, né? Eu estou ensinando mesmo, passo a passo. Então, amanhã talvez isso possa virar um curso fechado. Eu não quero que vire um curso fechado. Eu prefiro que seja esse curso aberto no canal do YouTube. Mas para isso é necessário que tenham alunos, como eu já disse, né? Se não tiver aluno suficiente, não tem sentido de eu gravar vídeos aqui para não ensinar nada, para não ensinar ninguém, né? Eu quero ensinar as pessoas a costurarem, né? Então é isso, pessoal, né? Participem das aulas, indiquem as pessoas que querem aprender, porque aqui é o canal certo de você aprender a costurar do início. Como vocês viram, no início eu apresentei aqui o ateliêzinho que eu preparei justamente para isso, para dar aula. E falei para vocês que eu ia postar a primeira aula, que ia ser tudo básico e importante, mas básico eu falo não que seja coisinha, coisinha frágil, não. São conhecimentos bons, conhecimentos importantes, conhecimentos fundamentais. Então, sempre começando de um princípio que eu chamo de princípio básico, mas é porque está aprendendo do começo, né? Essas duas aulas aqui que se completaram aqui, de como colocar o tecido na mesa para cortar e reconhecer os fios do tecido, já são fundamentais. Quando a gente começar a fazer as próximas aulas, eu pedi para vocês falar, pessoal, ó, vamos colocar o tecido na mesa, vocês já sabem como colocar o tecido. Quando eu falar vamos colocar o molde no tecido, vocês já sabem colocar o molde em cima do tecido. Quando eu falar vamos cortar o tecido, vocês já vão saber cortar o tecido, né? Que eu vou dar as aulas também de como cortar o tecido certinho, né? Tanto com a tesoura como com a máquina elétrica. Vou ensinar direitinho para vocês, para a gente poder passar já para alguns fundamentos já de costura com a máquina. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço, obrigado por mais uma aula aí que vocês estão assistindo, né? Espero que vocês estejam muito felizes com tudo isso. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Fiquem aí com o tecido e esses desenhos maravilhosos que eu fiz aqui, ó, com a caneta. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, pessoal.